Fala aí, pessoal. Hoje eu estou aqui com o meu multímetro e eu vou falar um pouquinho a respeito das escalas do multímetro. Vou colocar essa fita isolante aqui para ficar melhor na direção da câmera. Nesse momento, o que eu tenho aqui? Eu tenho o multímetro na escala de medição de tensão, de corrente contínua. E eu queria falar do porquê a gente tem que procurar uma escala adequada para poder fazer as medições utilizando, seja um multímetro, seja um amperímetro, que aqui também mede corrente, mas um instrumento exclusivo para medição de corrente. Qualquer coisa que vocês forem medir, essa regra vai valer sempre. Inicialmente, como você não sabe a tensão que está esperando por você durante a medição, você tem que começar pela escala mais alta. Nesse caso aqui, meu multímetro, a mais alta em corrente contínua são 600 volts. Então você vai lá e começa medindo com 600 volts. Nesse caso eu tenho uma pilha que tem 1,5 volt, eu sei quanto tem aqui de tensão, que é 1,5 volt que eu acabei de falar. Porém, caso você não saiba, é importante você começar da escala maior. E aí eu começo da escala maior e faço a medição da pilha e coloco aqui e aparece o número 1. Então somente o número 1. Ó, de vez em quando chega no número 2. Número 1, ó, entrou o número 2, agora tá piscando, 1, 2. Por quê? Porque tem um pouco mais de 1 volt isso daqui, tem 1,5 volt. Porém, o multímetro nessa escala, ele não me dá precisão. Eu não tenho a precisão suficiente para poder identificar que essa pilha tem 1,5 volts. Então, o que eu faço? Eu diminuo. Eu vou lá para a escala de 0 a 200 volts. Nessa escala, eu tenho, ó, entre 1,5 foi antes e agora apareceu 1,6. Agora eu já tenho um pouco mais de precisão na medida, mas ainda não completamente, porque eu tenho uma escala aqui que vai de 0 a 20 volts, por exemplo. Vamos tentar nessa escala daqui. Quando eu coloco nessa escala, agora eu tenho, ó, 1,58. O multímetro está dando algum chabu aí, algum problema. Vamos lá. 1,51, tinha dado 1,58, aqui está dando 1,50, 1,49. Ou seja, independente desse probleminha que deu aqui no multímetro, né? Eu até acho que ele já está começando a apresentar algum problema. A gente pode perceber que houve uma precisão muito maior na medida. E eu ainda tenho uma escala que vai de 0 a 2.000 milivolts, ou seja, de 0 a 2 volts. Nessa escala eu ainda consigo medir essa pilha e eu vou ter uma precisão ainda maior. Então eu coloco aqui os terminais e agora eu identifico que não é somente 1,52, coisa do tipo. São 1.575 milivolts. Ou seja, eu tenho uma precisão muito grande. Seria como eu tivesse 1,576. Ou seja, não é só 1,5, é 1,576. Eu aumentei mais ainda a precisão. E essa é a escala que eu tenho que parar a medida, porque abaixo eu tenho uma de 200 milivolts, aí vai de 0 a 200 milivolts, o que não é possível fazer o uso dela medindo essa pilha. Então, lembrem-se sempre, comecem da escala maior e ao longo das medidas encontradas, vocês vão descendo até a escala apropriada, uma escala que deixe mais confortável e mais precisa a leitura que vocês vão obter aqui no instrumento, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa aí um like e até o próximo. Tchau, tchau!